E o Influenciadores está de volta. Hoje nós recebemos o médico Roberto Cláudio, que em 2012 foi pela primeira vez eleito prefeito de Fortaleza. Prefeito, no bloco anterior nós havíamos lhe perguntado quem foi mais difícil derrotar, o candidato Capitão Wagner em 2016 ou o candidato Elmano de Freitas em 2012. Tenho certeza que tem muita gente curiosa em casa para ouvir sua resposta. Boa pergunta. Eu vou usar do critério matemático, sabe? Mas, assim, antes disso, dizer que as duas eleições tiveram as suas devidas complexidades e aprendizados para mim também. Acho que a eleição serve para a gente refletir com a cidade sobre críticas, autocríticas, sobre expectativas e sobre compromissos que precisam ser estabelecidos baseados no que a própria eleição vai cobrando dos candidatos, né? E o próprio debate dos candidatos vai também cobrando de cada um. Então, assim, eu usando o critério matemático, ambas, como eu disse, foram respeitáveis eleições, com suas complexidades e aprendizados, mas a eleição contra o Elmano teve uma margem mais apertada. Então, vou utilizar esse critério, assim, puramente matemático, mas ambas foram eleições importantes para a gente fazer reflexões, estabelecer compromissos, né, e também, com muito mais clareza, né, montar um plano de governo, que acaba sendo montado mesmo durante a campanha. A gente pode refletir, né, imaginar o que quer fazer, mas é o exercício do contato com a população, com os movimentos sociais, com os movimentos organizados que cobram nos candidatos posicionamentos, que vão decantando e consolidando o plano de governo. Para esse seu segundo mandato, prefeito, o senhor declarou que a saúde seria prioridade. O senhor considera que já houve conquistas nessa área? O que ainda falta para melhorar a saúde pública do fortalezense? Primeiro, eu preciso fazer uma reflexão, né, dada a circunstância nacional que a gente vive, né? Nós vivemos hoje, gerimos, todo prefeito gere, um sistema de saúde que é local, que tem uma suposta autonomia orçamentária e também administrativa, sim, mas que vive sob uma tutela de financiamento e de normas, inclusive, que controlam esse gasto da União. Então, assim, é um sistema é um sistema complexo, porque ao passo que dá ao prefeito a responsabilidade e ao cidadão a expectativa de que a prefeitura é a responsável por boa parte desse universo definido como serviços de saúde, por outro lado, isso tudo é controlado, tanto o dinheiro como a forma como você gasta esse dinheiro pela União. Sim. E a verdade é que, se a gente pegar uma curva ao longo de pelo menos 20 anos para cá, há uma queda progressiva do compromisso financeiro da União com a saúde e um aumento também muito considerável do gasto municipal com a saúde. Aqui em Fortaleza, isso não é nenhuma vantagem, o município deveria gastar, pela Constituição, pelo menos 15% do seu orçamento, as suas receitas, chamado receitas correntes líquidas, com saúde. Nós gastamos ano passado 27%, quase o dobro que a Constituição mandou. Se me perguntar se o dinheiro é suficiente, não é. Há um mantra de cunho ideológico e falacioso e perigoso para o cidadão, que diz por aí que o problema da saúde não é dinheiro, é gestão. E não quero negar que não haja espaço para a gente qualificar o gasto, para a gente aprimorar a gestão pública, para a gente combater corrupção, eu digo genericamente falando, para o Brasil. Sim. Tudo isso tem o seu valor. Mas o grande problema do Brasil hoje na saúde é que, se for para cada município ou para o Brasil entregar o SUS que está descrito na Constituição e é esperado pelo cidadão, o dinheiro é insuficiente. Eu até fiz um cálculo grosseiro outro dia, né, assim, grosseiro e obviamente especulativo. Vamos imaginar que 30% do gasto da saúde, 30% é de desperdício nacional, seja corrupção ou gasto indevido. Imaginando que a metade desse gasto é pessoal, é um gasto que você não mexe, porque é de servidor, que você não consegue mexer, sim, da outra metade é quase 60%. Então, imaginar que 30% dos 50% que ficam, que isso quer dizer quase 60% do gasto é de desperdício e corrupção, mesmo colocando esse delta, o Brasil ainda vai gastar aí quase metade do que o Canadá gasta per capita, que tem um sistema parecido com o nosso ainda é mais abrangente. Então tem que tomar uma decisão. Se a gente quiser o SUS que está aí, se a gente quiser atender a expectativa do cidadão, cumprir o que está na Constituição, vamos acabar com essa conversa que o problema da saúde é gestão, porque não é. Existe até uma margem para aprimorar.
e a gente está fazendo um exercício para poder aprimorar aqui, em vários municípios estão fazendo isso também, mas o debate honesto e sério com a população é discutir financiamento, né? E obviamente que não tem dinheiro sobrando. Como é que nós vamos buscar esse financiamento? É esse um debate importante, inclusive nessas eleições presidenciais que se avizinham, né, saber qual é efetivamente o posicionamento que se tem a respeito dos compromissos com a saúde, porque esse discurso fácil, sedutor ao ouvido do eleitor, do cidadão comum, de que o problema não é saúde, se paga imposto demais e tem serviço de menos, ele não vai resolver efetivamente o problema da saúde pública brasileiro. Eu faço essa reflexão porque acho que esse é um tema importantíssimo ao debate agora em 2018 e para a reflexão dos próximos anos do Brasil, né? Porque esse é o serviço público municipal mais utilizado. Aqui em Fortaleza, mais de 85% da população é usuária exclusiva do SUS. Isso quer dizer que nós temos aí 2,3 milhões de fortalezenses que dependem do SUS. Temos aí 1,1 que usa o transporte público. E temos 220 mil matrículas de educação pública. Então, com quase o dobro do segundo serviço, a saúde é o serviço público municipal aqui e no Brasil inteiro mais demandado. Está aí a relevância dela, uma relevância social, uma relevância demográfica e uma relevância pelo próprio apelo da questão. A saúde lida com vida, com sofrimento, com angústia, com dor, né? Então, por essas questões, pela natureza da sua demanda, pelo apelo social e pelo apelo demográfico, a saúde é tão importante aos municípios. Dito isso, para não estender aqui a reflexão e ter tempo para outras pautas, a gente duplicou a cobertura do Programa de Saúde da Família. Nós construímos, para dar um dado aqui para sintetizar, em Fortaleza, a gente, em 16 anos que nos antecederam, foram abertas 2 unidades básicas de saúde. Fortaleza cresceu nesses 16 mais 4, 20 anos, muito. Cresceu populacionalmente aí quase 800 mil pessoas. E cresceu em áreas sem cobertura de saúde. Nós temos agora 21 postos a mais do que tínhamos. Então, em 5 anos, abrimos 21 unidades básicas de saúde. Criamos uma rede de UPAs que não tinha na cidade. Temos 5 UPAs, vamos agora uma 6ª UPA municipal, agora no Dendê, agora no mês de maio. Esse foi um avanço importante. Aumentamos em 150 leitos a rede municipal. Entretanto, com tudo isso, é a área que mais precisava de atenção. E a ideia não era só celebrar o que foi feito, mas corrigir os erros e principalmente agir aonde a gente não pôde agir no primeiro mandato. Por isso que eu disse que a tarefa era, primeiro, criar uma nova central de regulação e entrega de medicamentos. Entregamos no primeiro ano já do governo as centrais de medicamentos terminais e o novo regime de estoque e de logística. Hoje, 100% dos medicamentos de atenção primária estão nas centrais de medicamento, garantindo uma redundância. Isso quer dizer que se o paciente não encontrar no posto, ele vai ter a segurança de graça pegar esse medicamento no terminal. Essa foi a maior crítica e justa crítica que a gente recebeu. Tanto porque o dinheiro federal para financiar o medicamento diminuiu, a gente aumentou a cobertura do PSF, então aumentou a demanda e reduziu o dinheiro federal. E passamos a ter um problema logístico de como manter estoque em tempo real, todo dia, em 110 farmácias que nós implantamos em cada um dos postos. Então, tratamos de corrigir esse problema no primeiro ano. Também passamos a nos comprometer com a rede de hospitais, que foi uma área que deu pouca atenção no primeiro governo. Então, já entregamos no primeiro ano a ampliação de 2 frotinhas. Vamos entregar agora, no mês de abril, a ampliação do Nossa Senhora da Conceição, até maio, do Gonzaguinha de Messejana. Vamos entregar até julho, final de julho, começo de agosto, a primeira etapa com quase 150 leitos do IJF2. Vamos entregar já em agosto a ampliação do Hospital da Mulher, com mais de 100 novos leitos. E vamos entregar a primeira policlínica nova, a gente inaugurou uma num prédio adaptado e vai ser uma primeira nova também entre agosto e setembro. E entregaremos no segundo semestre desse ano o Frotinho da Parangaba ampliado e o Gonzaguinha da Barra. Com isso, os nossos compromissos de ampliação de leitos em 450 leitos hospitalares, que foi de campanha, a gente entrega no segundo ano da gestão. E passaremos a dar atenção, já a partir de agora, à rede de saúde mental. Vamos lançar um concurso para psiquiatras, já agora no mês de maio, no segundo semestre para outras carreiras da saúde mental. Estamos iniciando reformas e construção de novos CAPs da cidade e vamos levar essa mesma experiência de gestão de medicamentos dos postos para os CAPs. Esses foram os 3 principais compromissos nossos na área de saúde. Mas, além disso, estamos também ampliando e readequando a nossa rede do SAMU.
né, para reduzir o tempo. Isso envolve mais ambulâncias, mais qualificação e agora bases descentralizadas para reduzir o tempo de resposta. E inauguramos uma primeira experiência vencedora que foi o Bike Vida, que é uma experiência de SAMU de bicicleta em áreas de alta incidência de circulação de pessoas. Inauguramos na Beira-Mar e vamos levar agora o Bike Vida a cada um dos 7 terminais de ônibus, exatamente para prevenir o infarto, o AVC, né, o primeiro atendimento que pode prevenir a morte em áreas de grande circulação de pedestres e de pessoas em geral. Prefeito, nós estamos falando de saúde pública, mas quando o senhor foi reeleito em 2016, naquela época o senhor chegou a imaginar que a segurança pública exigiria do poder público municipal uma maior atenção? Como é que a prefeitura tem ajudado o Estado no combate dessa insegurança que nós vivemos hoje? Honestamente, assim, muito honestamente, Celso, eu tinha, obviamente, muita convicção de que havia um papel para o município, um papel de prevenção, principalmente prevenção social e prevenção também urbana, e vou falar um pouco do que eu defino como prevenção urbana, mas ao longo dos anos, né, ao longo desse crescimento da violência urbana no Brasil inteiro, eu passei a entender que a responsabilidade é muito maior do que eu mesmo imaginei. Então, por isso mesmo é que nesse segundo mandato a gente tratou de dar uma prioridade também a esse assunto. E vamos tratar esse assunto em 3 dimensões. A primeira delas, que na minha visão é a tarefa mais importante, mais transformadora que o município pode prover e que não dá resultados de curto prazo, mas é mudar as circunstâncias da vulnerabilidade do nosso jovem. É isso que efetivamente vai transformar a realidade em médio e longo prazo. Isso envolve a gente, como está fazendo, implantar e agora ampliar o tempo integral. Isso envolve também a gente ampliar as vagas de creche, ter uma política de primeira infância, que não é só criança, criança e família integrada. Uma coisa está junto da outra, obviamente. Isso está obviamente junto. A gente tem hoje, para hoje, 5 mil crianças da cidade que vivem maior vulnerabilidade. Nós temos visitas domiciliares de agentes comunitárias treinadas e, eventualmente, enfermeiras, treinando a construção do laço afetivo entre mãe, pai e criança. Olha aí, a gente está indo em casa, os pais e mães, ou pais e ou mães, são treinados para poder fazer estímulos que muitos de nós fazemos em casa, sentar a criança, estimular o sorriso social, botar para engatear, saber se está andando, ao passo que o pai está estimulando a criança, está criando também um laço afetivo que é fundamental na construção dessas sinapses que eu falei no começo da minha fala. Então, investir nisso, em educação infantil, em tempo integral, em primeira infância e no jovem já de ensino médio, com a Academia Enem, com os novos CUCAs, com as políticas de qualificação e de cultura e esporte no bairro, são caminhos assim que, para nós, são as ações prioritárias e transformadoras para uma cidade que enfrenta a violência como nós enfrentamos. Uma segunda dimensão é uma dimensão mais estrutural, de infraestrutura de prevenção urbana, mas que também tem seu papel. Essa pode já gerar efeitos de curto prazo, que é modificar a circunstância física de onde a violência acontece. Não por acaso há bolsões onde essa violência, essa morte acontece, e eles têm uma certa identidade, né, de cenários. Então é importante que a gente pavimente, que a gente ilumine, crie espaços públicos, areninhas. Então essas intervenções nossas estão sendo direcionadas para essas áreas. A gente vai chegar ao final desse ano, prometi para 2020, ao final desse ano com 100% da cidade com luz branca ou de LED. Vamos iniciar agora, com o apoio do governo do estado, um investimento de quase 50 milhões de reais em pavimentação, direcionando para áreas onde as ruas são de calçamento ou de areia, prioritariamente ainda. E estamos agora começando um lote de 30 areninhas, 15 esse ano, 15 próximo ano, 20 mini areninhas e reformas em ampliação de praças e brinquedopraças, exatamente nessas áreas mais vulneráveis da cidade. Isso também tem um papel. E há um terceiro papel, que esse é um papel novo, que a cidade está experimentando, que a gente não pode criar expectativas e nem falsas ilusões e falar com clareza do que é constitucional e do que é possível e viável ao município, que é como tornar a Guarda Municipal um equipamento mais útil e mais acessível ao cidadão e mais responsável e mais engajado com essa prevenção da violência. O Moroni está conosco exatamente para fazer isso.
Então ele montou, trouxe especialistas de várias polícias, gente inclusive de fora da polícia, para pensar um plano sem substituir a polícia, porque isso seria ilegal, inconstitucional e ilusório ao cidadão. A Guarda Municipal não tem esse papel, não é treinada nem concursada para isso. Então, é como tornar essa guarda mais útil a essa prevenção, sem que se crie um falso discurso de que ela cumprirá um papel de repressão, que não é o papel dela. Então, para isso, criamos as células de proteção comunitária. Inauguramos uma primeira no Janguru Sul, uma segunda agora vai ser inaugurada no mês de abril nas Goiabeiras e mais 3 até julho no Dendê, no Canidezinho, no Vila Velha, e serão pilotos para a gente observar, criticar, o cidadão participar dessa avaliação e a partir daí a gente construir uma política sólida que possa ser iniciada pela nossa gestão e eventualmente ser vencedora, continuada nas próximas gestões. A ideia qual é? É a ideia de uma presença no território da Guarda Municipal. Não é prioridade para a cidade ter um guarda municipal treinado, eventualmente armado, trabalhando no prédio público. Estamos treinando com a Polícia Federal, essa guarda municipal nossa, delimitando áreas, territórios de, em média, 14 quarteirões quadrados, que são áreas de maior incidência de crimes violentos, implantando câmeras de vigilância, integrando essas câmeras de vigilância com câmeras da iniciativa privada, criando um espaço que é uma base territorial, que é a torre, que é o espaço de observação e a base também de denúncia de procura, um efetivo permanente dessa guarda. São 40 guardas que vão ficar 24 horas nesse território e, para completar, tivemos o apoio do governador e do governo para manter uma equipe da Polícia Militar para fazer o papel que é de polícia, eventualmente. A gente experimentou bons indicadores nesse primeiro mês, não queremos nem divulgar nem celebrar, porque achamos que é precoce, não dá para a gente dizer que um mês de experiência dá para a gente tirar uma conclusão definitiva, mas tivemos excelentes indicadores, mas não queremos ainda celebrar o que não nos parece ainda um tempo razoável para fazer uma avaliação definitiva. Mas a ideia é que a gente possa ampliar essa mesma política para essas áreas mais violentas de Fortaleza e colocar a guarda no território, treinada para fazer a prevenção do abuso sexual, da violência contra a mulher, da violência contra a criança, da presença do guarda, da guarda no território para ser o agente de observação e integração com a polícia. Repito, não é tornar e nem criar a expectativa do guarda ser polícia, mas de ter um guarda na sua praça, na sua areninha, na sua calçada, passeando, andando, devidamente equipado, integrado com a base da polícia, para que ele seja a primeira prevenção, seja os olhos da comunidade, os olhos e os ouvidos da comunidade e, eventualmente, se integrar com a polícia. É essa a terceira ação que eu julgo importante, mas, repito, com muita humildade, é uma ação experimental que será objeto de crítica da população, dos especialistas, nossa internamente, para que, no momento que a gente achar que ela é uma política pública definitiva, aí sim, a gente lançar ela com os aperfeiçoamentos necessários que deverão ser feitos. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra, 42 anos, médico, prefeito de Fortaleza, volta conosco daqui a pouco aqui no Influenciadores.